lá, Eclesiastes capítulo de número 4, eu quero ler os versículos 9 até o 12. Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada, tá bom? Diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. E quando se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo ele, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o condão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Amém e amém. Meus irmãos, eu acredito que todos vocês conhecem um site chamado TED. O TED, ele é um site que ele reúne tecnologia, entretenimento e design. Eu conheci esse site já desde a minha formação na faculdade. Eu acho que ali por volta do ano 2011, 2012, eu comecei a assistir os conteúdos do TED. E o que o TED é? O TED ele é uma plataforma digital internacional que reúne palestrantes. E as palestras têm umas características. A primeira delas é que são palestras curtas, bem concisas. Segunda característica é que são palestras que trazem ideias disruptivas, ideias inéditas, ideias inovadoras. E a outra questão é que eles são diversificados. Então eles vão falar, os palestrantes, sobre o conhecimento humano, a educação, a ciência, o comportamento, a arte, a religião, a fé, os relacionamentos, tal. E esse TED, ele é muito usado e muito indicado nas universidades, para aqueles que querem fazer algum tipo de pesquisa. Você vai lá, abre o site, coloca lá a pesquisa e a pesquisa aparece, e geralmente aparece ali uma soma de vídeos, estão em inglês. Você coloca no tradutor, coloca em português e também coloca ali na linguagem, a legenda em português, você consegue acompanhar bem. Eu tenho uma preocupação comigo, irmãos, quando eu vou falar, seja pregar, seja uma aula de escola dominical, uma escola teológica, uma aula na escola teológica, ou seja, uma palestra para casais, aonde for, eu tenho o costume de me preparar. E quando eu aprendi muito cedo aquela frase do Spurgeon, que ele diz que aquele que anda a semana inteira para baixo e para cima, e no domingo se lança ao amparo do Espírito, ele não é um dependente de Deus, ele é um presunçoso e preguiçoso, né? Então ele é um presunçoso e ele é um preguiçoso. Por quê? Porque ele podia estar lendo, podia estar ouvindo, para chegar um pouco mais com algum conteúdo. Então, quando eu me proponho a falar alguma coisa, eu sempre busco as leituras e também ouvir pessoas. Eu escutei lá 3 palestras muito interessantes. Eu diria que são as palestras mais profundas e relevantes que estão lá, a meu ver pelo menos, no acervo do TED para a vida conjugal. A primeira palestra é de uma mulher chamada Emily Nagoski, e ela ministrou uma palestra muito interessante chamada Como os casais podem manter uma conexão sexual forte ao longo da vida. Foi uma palestra da Emily Nagoski. A outra palestra foi de uma outra mulher chamada Wendy de la Rosa. E a Wendy de la Rosa, ela ministra uma palestra muito legal chamada A Conversa Financeira que todo casal precisa ter. Conversa financeira
que todo casal precisa ter. E a terceira palestra, a palestra de uma outra mulher chamada Esther Perel. E a Esther Perel, ela escreveu, ou melhor, ministrou ali uma palestra chamada Repensando a Infidelidade. Uma palavra para aquele que já amou e deixou de amar. Então ela fala, essas palestras como um todo, falam basicamente sobre a intimidade do casal, a vida íntima, o alinhamento financeiro, a preservação do casamento, a manutenção do amor e assim sucessivamente. Agora, quando eu busco algum conteúdo extra-bíblico, eu não posso deixá-lo, não obstante ao fato de que existem 3 tipos de conteúdos no mundo, a meu ver. O conteúdo bíblico, o conteúdo antibíblico e o conteúdo extra-bíblico. O conteúdo bíblico é aquilo que está nas páginas da Bíblia lá, nos 31.173 versículos, 1.189 capítulos, que foram escritos pelos 40 autores em 16 séculos, o Antigo e o Novo Testamento, 39 livros no Antigo e 27 no Novo. Ok, isso é o conteúdo bíblico. Mas nós temos o conteúdo antibíblico, que são aqueles conteúdos que difundem ideias que contrariam os ensinos da palavra. Esses conteúdos antibíblicos nós precisamos resistir, rechaçar e superar. Agora existem os conteúdos extra-bíblicos, que eles não necessariamente são antibíblicos, né? Mas são conteúdos que dizem respeito à psicologia, diz respeito à terapia do casal, diz respeito à sociologia, à antropologia, ao direito e assim sucessivamente. E esses conhecimentos nos auxiliam na compreensão de temas que não são muito importantes. Agora, eu sempre faço um exercício. Qual é o exercício? Eu pego aquilo que eu absorvo a partir do material extra-bíblico e eu procuro fazer uma fusão com o material bíblico. E naquilo que o conteúdo extra-bíblico concorda com a Bíblia, ele merece ser ensinado. E naquilo que ele destona da Bíblia, ele deve ser resistido. E fazendo esta união, promovendo essa fusão, esse encontro dos preceitos bíblicos para abençoar casais e famílias. Com estas palestras, pelo menos, eu cheguei aqui a um denominador que são conselhos. Eu quero pedir a liberdade de dar aos irmãos aqui, aos nobres irmãos. Eu sei que tem irmão aqui que tem idade para ser meu pai, talvez alguns meus avós não, nem tanto, né? Outros meus irmãos e outros meus filhos, né? Tem gente, tem gente aqui que esconde bem a idade, mas eu quero pedir a liberdade, né, de trazer aqui alguns conselhos para os casais. Eu quero rapidamente falar desses conselhos. O primeiro conselho, muito interessante, que tem a ver com a manutenção do casamento, que tem a ver com a manutenção do namoro no casamento, é que é necessário ter conversa difícil, especialmente sobre o dinheiro. É importante ter conversa difícil. E uma das conversas mais difíceis é a conversa sobre o dinheiro. A autora Wendy de la Rosa, na palestra A Conversa Financeira que todo casal precisa ter, ela diz, olha, é imprescindível que os casais parem de evitar esta conversa, porque o não diálogo, a ausência de conversas, a negligência de colóquios e de bate-papos sobre o tema das finanças leva muitos casamentos à derrota. Muitos casais evitam conversar sobre finanças e fazem isso por medo do conflito, fazem isso por vergonha e até por um desconhecimento da importância de alinhar esse assunto. E é interessante que eu fiz uma pesquisa
a respeito dos motivos que mais leva ou que mais levou nos últimos anos os casais a se divorciarem. E eu cheguei numa pesquisa do IBGE que ela diz o seguinte: o número de divórcios no Brasil, ele bateu o recorde. Ele chegou a 420 mil, esse número aqui, o número de 2022. E ele significou mais ou menos um crescimento de quase 10% em relação ao número de 2021. E ele vem crescendo a cada ano, ou seja, esses números aqui, 420 mil divórcios, e um número maior do que o número de divórcios de 2021, com certeza 2022, 2023, 2024 maiores, né? Os números são maiores do que 21 e 22. Quer dizer, os casamentos têm uma tendência a se desfazer. E quando você vê qual é o motivo, um dos motivos, ou o principal motivo, é a questão da discórdia quanto à parte financeira, a vida financeira. O silêncio financeiro, ele corrói a confiança, elimina os projetos em comum e ele gera frustração. O dinheiro no casamento é mais do que números, ele é um símbolo de segurança, de liberdade, de identidade, e ele é até um reflexo do amor. O dinheiro pode significar uma forma de manter o amor em paz. Casais sábios não apenas pagam contas juntos, casais sábios constroem sonhos em comum com base numa transparência da mordomia financeira, da mordomia econômica. Em Amós 3,3 o profeta fala: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Ora, do mesmo jeito que o casal precisa ter acordo quanto à posição dos móveis na casa, quanto à agenda doméstica, o casal também precisa ter acordo quanto à questão financeira, como ganharão e como gastarão os recursos financeiros. No casamento é importante haver concordância e alinhamento quanto ao tema das finanças. Caminhar junto exige decisões em comum, especialmente na administração dos bens, das rendas e dos sonhos que vêm destas rendas. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24, Paulo vai dizer: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim buscar sempre o bem do outro. O que Paulo está falando aqui é que o marido precisa, na administração econômica, pensar na mulher, e a mulher precisa pensar no bem do marido, mas os dois juntos devem pensar no bem financeiro do casal, no bem financeiro da família naquele instante e também em relação ao futuro. O John Piper ele vai falar o seguinte, ele vai dizer: olha, a mordomia cristã, que é a administração, a gestão, a gerência dos recursos, a mordomia cristã não é apenas dar dinheiro, mas administrar o dinheiro de uma forma que ele glorifique a Deus no casamento. Então, às vezes, o casal ignora bater um papo e dialogar sobre este assunto. Ela diz: não, eu vou dar o dinheiro. Não é dar o dinheiro, é você administrar o dinheiro de uma forma que aquilo glorifique a Deus. O Dietrich Bonhoeffer, ele diz: o que destrói o casamento muitas vezes nem é a pobreza, mas é o egoísmo que os cônjuges exercem sobre os seus próprios recursos. E o egoísmo muitas vezes veste a máscara de uma independência financeira. E aqui o Dietrich fala uma coisa muito interessante. Ora, se você casa, o dinheiro tem que ser administrado
em comum acordo, em conjunto, né? Por quê? Porque às vezes um puxa para um lado, outro puxa para o outro, cada um, meu dinheiro, minhas regras, e aí a família vai embora, né? O Tim Keller, ele tem um livro chamado O Significado do Casamento, e ele tocava, porque ele faleceu, mas a obra dele está aí. O casamento é aliança, e a aliança exige uma transparência total, inclusive com relação à carteira. A carteira e as contas, né? Então, é necessário, como primeiro conselho, propor um diálogo, uma conversa profunda, transparente, verdadeira sobre dinheiro, ok? Mas é difícil colocar isso na prática. Eu tenho procurado o pastor Isaías, pastor Paulo, outros pastores e pregadores que nós temos aqui, ensinar, mas um pouco diferente. Eu tenho a minha mente, eu estou com 40 anos, hoje a minha mente está um pouco, eu acho que eu a vejo mais ampliada para algumas necessidades que antes eu ignorava, eu simplesmente ignorava, eu não tinha nem a percepção. É impressionante como a vida vai ensinando a gente, né? E eu ensinava muito o que, mas não ensinava muito como. E eu acho que aqui que está o verdadeiro pastoreio, é nós ensinarmos não só o que, mas ensinarmos o como. Porque o mais difícil não é saber o que tem que ser feito, o mais difícil é saber como se faz o que tem que ser feito. Então é necessário nós darmos o procedimento, o como. E como é que você então vai começar uma conversa difícil dessa, uma conversa delicada dessa, um tema assim sensível desse? Então aqui tem algumas orientações pastorais. Primeiro, agende um momento neutro e calmo para conversar, porque vai sair faísca. Então, você tem que agendar um momento calmo, um momento neutro, e aí um momento onde vocês dois apenas vão sentar, sem presença de filhos, sem presença ali de pai, mãe, de interferências, né? De WhatsApp, de rede social, só os dois ali para conversar. Então, agende um momento neutro. Amanhã nós vamos conversar sobre as finanças. Meu Deus do céu, né? Amanhã vai ser o dia da prestação de contas, mas vai chegar. Então a gente. Segundo conselho comece respondendo juntos a algumas perguntas. Quais são as perguntas? O que o dinheiro representa para mim? O que o dinheiro representa para mim? Na sua concepção, o que o dinheiro é para você? Outra coisa, responda se o dinheiro é segurança, se o dinheiro é controle, se o dinheiro é liberdade ou se o dinheiro é status. O que o dinheiro é para mim? Essa é uma pergunta que deve ser feita e que deve ser respondida. Outra coisa, quais são os meus medos em relação à administração financeira? Qual é o meu medo? Eu tenho medo de quê? Quanto ao dinheiro, medo de ficar sem dinheiro, medo de não poder ganhar o dinheiro, medo de ficar devendo, qual é o medo, né? Outra coisa, quais são os 3 maiores sonhos e propósitos que o casal tem juntos e que precisam, é claro, de dinheiro para realizar? Então, façam essas perguntas. O que o dinheiro significa para mim? Faça a pergunta de qual é o maior medo que tem em relação ao dinheiro e depois qual o sonho que tem. Uma outra forma também de colocar isso em prática, façam um mapeamento financeiro. Crie uma planilha. Se não tiver uma planilha, crie no bloco de notas. Eu administro meu dinheiro lá na minha casa no bloco de notas. Eu tenho um bloco de notas aqui, e no bloco de notas eu tenho aqui a entrada e a saída. E eu não pago um estacionamento, eu não dou uma oferta sem constar aqui no meu bloco de notas. Eu não faço nada. Tinha um pastor lá em Barueri, já descansa no Senhor, pastor Silas. Ele foi, era genro do pastor Paulo Lucas Sacramento, pastor Silas. E o pastor Silas, ele falava uma frase interessante. Ele dizia, Henrique, ele deu muitas palestras lá, e ele dizia sempre, olha, persiga o seu dinheiro. Você precisa saber quanto que você gastou hoje e com o que você gastou. Então, é importante fazer essa planilha, seja no bloco de nota, no caderninho, não interessa, mas tem que ter. Outra coisa, coloque ali as suas entradas, as entradas do casal. Quanto que entra de salário,
quanto que entra de horas extras, quanto que entra da venda da Mary Kay, quanto que entra, né, do Tigrinho. Não, do Tigrinho não, pelo amor de Deus, né? Tigrinho, pastor, sempre eu deixo aqui um cinquentão, pastor. Não. Pelo amor de Deus, né? Um outro dia a gente vai falar sobre isso, que não gasta dinheiro com isso aí não, né? Coloque também as saídas, aponte as saídas, né? As dívidas fixas. O que são dívidas fixas? A água, luz, telefone, internet, o gás, a casa, seja o pagamento da parcela ou de um aluguel, a parcela do carro, gasolina, alimentação, algum gasto com parte de saúde, gasto fixo. E coloque os gastos variáveis também, né? Esse final de semana a gente tem um encontro de casais. O encontro de casais vai exigir de nós X reais para que a gente possa ali desfrutar com os irmãos. É um gasto variável. Olha, tem o dia das mães, vamos nós comprar presente para as mães. Depois tem o dia dos pais, depois tem a Páscoa. Veio que esse variável, ele é muito variável não, ele é meio fixo, né? Mas ele é espalhado, ele não se repete muito. Coloque, faça sempre uma reserva para as dívidas. Então, elimine as dívidas primeiro. Comece com aquelas que têm juros e multas, e depois aquelas que não têm juros e multas, mas são as dívidas com instituições. E depois de pagar as dívidas, reserve ali uma parte dos valores para que vocês consigam realizar sonhos. Seriam projetos, guardar alguma coisa, seja um investimento ou seja guardar mesmo, tá? E não se esqueçam de jeito nenhum de deixar a cota de Deus, porque a cota de Deus, que é o dízimo, a oferta alçada, aquilo que você colocar no seu coração. Paulo diz assim: cada um proponha no seu coração, e aquilo que você propôs no seu coração, reserve para Deus, o seu dízimo e as suas ofertas, tá bom? E fazendo isso sempre com o diálogo. Outra coisa, escolha um valor para contribuir com alguém generosamente, se der. A Bíblia fala para a gente lembrar da hospitalidade, porque alguns, sem saber, acabaram abrigando e recebendo anjos. Quando nós somos generosos, Deus nos abençoa. Essa semana eu estava pregando num lugar e eu escutei uma história muito interessante. Qual foi a história? Tinha um pastor, que esse pastor estava passando por uma crise financeira muito grande. E ele foi trabalhar num lugar, e a filha de uma das irmãs que trabalhava no lugar, a filha tinha um cartão que era um vale-refeição. E essa filha gostava de ouvir esse pastor pregando, e ele estava passando por aquela luta. Ele ficou ali um ano e pouquinho naquela situação, e a menina um dia viu o pastor indo fazer a refeição dele, e ela viu ele comendo um cachorro quente assim na rua. E aí ela perguntou, né, por que o pastor só come um cachorro quente? Aí falaram, porque ele está numa situação muito difícil financeiramente e tal. Aí ela pegou o cartão, deu na mão da mãe e falou: mãe, entrega para ele e diz para ele o seguinte, que ele pode usar esse cartão aí na hora que ele for fazer a refeição. Ele foi, começou a utilizar, agradeceu, foi fazendo as refeições dele, e ele ficou aí um ano mais ou menos usando aquele cartão. Quando terminou aquele período, Deus abriu uma porta para ele na Europa. E lá na Europa ele foi muito abençoado por Deus. Essa moça, junto com o marido, anos depois, acabou precisando mudar de vida, e aí ela desejou ir para a Europa. E quem foi a porta de Deus lá para ela na Europa e para o marido, para abençoar o casal? Foi esse pastor. E ele disse: olha, eu faço por ela como se eu fizesse por uma filha, porque no dia que eu precisei, ela fez por mim como se fizesse para um pai. Entende? Então a generosidade abre portas extraordinárias. Quando a gente ouve com clareza aquele termo de Salomão: lança o teu pão sobre as águas, reparte com 7 até com 8. Por quê? Porque depois de muitos dias o acharás. Então é importante ser generoso. E depois faça disso, dessa conversa, um ritual mensal. Ou seja, é necessário controlar e conversar sobre a vida
financeira. Se você não cuidar da sua vida financeira, da vida do casal, da vida familiar, no aspecto econômico, o casamento não dura. É necessário manter viva esta cultura de administração financeira. Eu e a Mônica temos uma política em casa já há muitos anos. Nós tínhamos muita briga, a chaleira voava. Não pense você que é pastor, não briga, isso é conversa. Briga sim, viu? Não sei se eu já contei para vocês aquela história, diz que o casal estava numa crise terrível, né? Uma crise terrível. Aí o pastor foi e falou: olha, vocês estão em crise, vem passar na nossa casa aqui 15 dias. E ela foi e falou: ai pastor, a gente está quase separando. Falei: não, vem com a gente, vai ficar 15 dias aqui em casa. Aí o casal veio para a casa do pastor, ficou 15 dias na casa do pastor. 15, deu quase 20 dias na casa do pastor. Meu Deus do céu, era tanta briga, tanto negócio, que quando foi depois dos 15 dias, o pastor falou: e agora, meu filho, vamos separar? Não, a gente está muito bem, pastor. Meu Deus, perto de vocês a gente está muito bem, né? De acordo com o que eu vi aí, pelo amor de Deus, a gente tá brigando por nada, né? Verdade. Então, e a gente tinha discussões, né, intermináveis sobre isso, até o dia que a gente sentou e conversou, e foi uma bênção. E a partir daí, nós estabelecemos um padrão de gestão, um padrão de organização financeira. Então, eu fui criado num lar que meu pai falava: meu dinheiro tem que ser no meu bolso. E a gente não teve nada, né? Se tivesse deixado com a minha mãe, talvez a minha mãe tivesse administrado melhor. Mas ele: não, meu dinheiro tem que ser no meu bolso. Aquele preconceito. Porque quem tem que cuidar do dinheiro? É o homem? É a mulher? Não, é aquele que tem maior capacidade administrativa, quem sabe cuidar. Eu acho que eu contei para vocês já essa história. Diz que eu fui lá numa palestra e falei mais ou menos sobre isso aqui. Daqui a pouco, o que aconteceu? Eu voltei uns dias depois. Quando eu voltei lá, o casal me procurou na hora do jantar e falou assim: ô pastor, deu certo aquele conselho lá? Eu falei: qual conselho? O senhor falou para fazer teste, deixar com a mulher 6 meses e com o marido 6 meses. Eu falei: o que aconteceu? Quando deixou com ela quase quebrou a gente. O que foi? Arrebentou a economia da gente. Eu falei: e aí? Não, aí foi para minha mão. E aí na sua mão? Ficou pior ainda. Aí eu: tá bom, mas vocês estão vivos? Estão vivos e estão casados? Como é que vocês resolveram? Não, pastor, a gente olhou para o nosso filho, 15 anos. O menino tinha feito um curso técnico, aí tinha administração, iniciação à administração. A gente olhou para ele, nós pegamos nossos cartões, demos para ele, e ele começou a administrar. Rapaz, a gente já está reformando a casa, mexendo, está tudo pago, graças a Deus. Falei: é mesmo? Ele falou: sim, e ele dá 50 conto para a gente passar a semana. É uma bênção. 50 conto aí para vocês passarem a semana, né? Mas as contas estão pagas? Estão. Então quem tem que cuidar do dinheiro? Quem tem uma maior consciência econômica. Amém, irmãos? Procurem, nós devemos ter esse cuidado, procurar ter esse cuidado de termos e propormos conversas a respeito do dinheiro. Segundo conselho interessante, lembra que o desejo, ele não é automático. O desejo, ele precisa ser cultivado. É interessante que algumas pessoas, elas olham para o desejo no aspecto pura e simplesmente instintivo. E o desejo pura e simplesmente instintivo, ele vai depender de pessoa para pessoa e vai gerar descompensações e descompassos entre as pessoas, porque às vezes o marido deseja muito, a mulher deseja pouco. Às vezes o marido é fogão a gás, aliás ele não é fogão a gás, ele é foguete, né? Acendeu, estoura. E a mulher é fogão a lenha, aquela lenha que fica lá verde, é complicado. Então, como é que vai ficar? Ou ao contrário, não sabemos. Então, tem essa autora, que é a Esther Perel, ela fala uma coisa muito interessante. Ela diz assim: olha, ao invés de nós ficarmos romantizando o desejo
e deixando o desejo pura e simplesmente para aquilo que nos é instintivo, nós devemos ter um controle sobre o desejo. E como é que a gente vai ter esse controle sobre o desejo? É importante trabalhar por ele. É importante você fazer um esforço para que esse desejo ocorra, para que esse desejo venha, entende? Esse modelo é o modelo mais parecido com as Escrituras. Quando as Escrituras elas falam assim que aliás, a mulher não pode defraudar o homem e o homem não pode defraudar a mulher. O que é isso, né? A mulher não pode negar ao homem e o homem não pode negar à mulher. Ora, mas como é que eu vou agir assim, Paulo? Você está falando aí que o corpo da mulher pertence ao homem, o corpo do homem pertence à mulher, a mulher não pode defraudar o homem não pode defraudar a mulher, mas eu não estou com desejo, como é que faz? Aí Paulo diz, não, então, se você não tem o desejo romântico, se você não tem o desejo puramente instintivo, natural, então você precisa lembrar de provocá-lo, você precisa lembrar de promovê-lo, você precisa lembrar de instigá-lo, você precisa lembrar de você cultivá-lo, porque senão ele acaba se perdendo, entende? Então é importante nós fazermos isso. Mas eu não estou aqui com a minha libido tão elevada. Então você deve provocar isso, né? Eu não estou aqui com eu não estou sentindo, mas você deve provocar, você deve promover, entende? Então, para que o casamento seja equilibrado nesta área, o desejo ele não pode ser uma coisa automatizada, ele precisa ser cultivado, ele precisa ser nutrido, ele precisa ser promovido, ele precisa ser exercitado. A intimidade ela vai crescendo com a proximidade, e é interessante que quanto maior a proximidade, maior vai ser a intimidade. Então é preciso aproximar, é preciso promover encontros, é preciso promover o desejo, no sentido de ser criativo, no sentido de ser dialogal, no sentido de criar panos de fundos nesse sentido. Ela usa uma figura muito legal, que é casais que se vestem com a roupa do porco-espinho e ficam com aquela roupa do porco-espinho o dia todo. Você não vai ter desejo, porque chegou perto tem uma palavra, chegou perto tem uma ofensa, chegou perto tem uma agressão, então não vai ter desejo. O desejo ele precisa ser provocado, é necessário tirar essa roupa do porco-espinho, para que aí pele com a pele se toque, e a partir desse gesto tão singelo, as coisas aconteçam, entende? Então é necessário provocar. E não só promovendo a intimidade, mas promovendo a admiração. É muito difícil o desejo vir onde não há palavra elogiosa. Não há palavra elogiosa, né? Não há um eu te amo, não há seu lindo, seu lindão, né? Não há, né? Sua linda, maravilhosa, né? Não há palavra elogiosa. Então ela aponta muito isso, é preciso admirar o outro, né? E essa admiração não é baseada apenas no passado. A Mônica, quando me conheceu, por exemplo, eu tinha 68 quilos, né? Eu voava igual o Euler, filho do vento. Quem assistiu futebol aqui lembra, né? Hoje eu estou, meu Deus do céu, né? Eu não saio daí do lugar. Alçar voo é um milagre. A Mônica fala, Henrique, quando você me conheceu, você dava uns pulos. Eu falei, Mônica, eu sinto vontade ainda hoje, só que eu não saio do chão. Sai do chão, eu não consigo, é difícil, né? Então, não adianta ficar presa ao passado, né? Não que a Mônica fique, pelo amor de Deus, né? Ela me admira muito, ela cada dia me admira mais. Ela fala, você é um homem encantador. Eu falei, eu sei, amor, eu sei, né? E eu a acho maravilhosa. Então, é isso, esse gesto. O desejo não virá se houver distância, e o desejo não virá se não houver admiração. É necessário haver admiração.
E a admiração, ela vai passar pelo elogio, a admiração vai passar pelo reconhecimento, a admiração vai passar pelo valor do outro, ou ao outro, né? É preciso admirar, você encontrar beleza, você promover a beleza, você dizer, olha, ressaltar a beleza, você destacar essa beleza é muito, muito importante. Eclesiastes 9:9 diz, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida, os quais Deus te deu debaixo do sol. E Paulo vai dizer, né, em 1 Coríntios 7, aquilo que eu já falei, marido, conceda à mulher o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa conceda ao marido o que é devido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também semelhante, o marido não tem poder sobre o corpo, a não ser a mulher. Olha, mas como é que eu posso, Paulo? Você está dizendo aqui para eu cumprir as minhas obrigações conjugais na intimidade, mas eu não tenho desejo. É claro, você não tem desejo porque você romantiza o desejo. Ah, que eu vê-lo assim, eu vou olhar e vou desejar. Nem sempre. Às vezes você vai falar assim, vai tomar um banho, rapaz, está suado, seu, né? Pelo amor de Deus, vai pentear esse cabelo. E aí então você precisa promover, não adianta romantizar. Não adianta você, quando tiver com aquele ímpeto, né? Tudo bem, vai acontecer por instinto alguma vez, mas é a menor quantidade de vezes. A maior parte tem que ser provocado. E como que é provocado? Através da proximidade, entendeu? Quanto maior a proximidade, maior a intimidade. Através da admiração, os elogios, né? São os elogios. Você, por exemplo, passa o dia todo sem fazer uma ligação. Esses dias eu estava almoçando com um colega, aí eu vou e na hora do almoço eu ligo para a Mônica, né? Eu digo, amor, Deus te abençoe, filha, tá tudo bem? Era o almoço dela. Aí, tá tudo bem? Tá, eu te amo, viu, minha linda? Tal, e pronto. Aí ele olhou assim para mim e disse, Henrique, você liga para sua mulher no meio do expediente? Eu falei, qual o problema? O que está acontecendo? Aí ele falou assim, não, eu tenho 16 anos de casado, eu nunca liguei para minha mulher no meio do expediente do meu trabalho. Eu falei, cara, por isso que seu casamento está terrível. Você está vindo aqui conversar comigo sobre o seu casamento. É por isso. Você não nutre, você não alimenta, você não elogia, você não promove. Aí ele diz, é verdade. Daí um dia lá na escola dominical, ela chegou para mim e falou, seu pastor, eu queria muito agradecer o senhor. Eu falei, por quê? Aí ela falou assim, porque depois de 16 anos casado, o meu marido me chamou essa semana para a gente sair, só nós dois. Deixou os filhos em casa, falou, só vamos nós dois sair. E quando ele falou aquilo, eu achei, meu Deus, está com algum plano maléfico contra mim, filhos. Fiquem espertos, porque qualquer coisa eu mando aqui, sabe? Eu vou fazer até aquele sinal de violência contra a mulher na mão, assim, que eu já qualquer coisa eu mostro. Aí eu falei, mas e aí, foi bom ou foi violento o encontro? Ela falou, não, foi uma bênção, pastor, graças a Deus, né? Tal. Aí eu falei, então tá bom. Então não adianta, o desejo vem a partir daquilo que ele é provocado. Então você precisa, sabe, promover isso daí. Muito bem, o Lewis ele diz que o prazer no casamento não é um erro humano e também não é fruto da parte animalesca que o homem tem em si, mas é um dom sagrado que precisa ser protegido e alimentado. O Gary Thomas ele diz, o amor é uma chama, e é preciso nesta chama colocar óleo, colocar azeite, para que essa chama se transforme e fique cada vez mais forte. Então é importante você não negligenciar o desejo, não negligenciar a intimidade, não ignorar isso daí. Se você fizer um levantamento, você vai ver casais se divorciam ou por conta da dificuldade econômica ou por conta da dificuldade na área da intimidade. E na área econômica nunca param para conversar. E na área da intimidade acham que não, quando eu tiver vontade eu venho. Não, meu amigo, você tem vontade, não tem vontade, tem aqui uma prescrição. Mulher, né? Não defraudeis o homem, homem, não defraudeis a mulher. Como é que eu consigo fazer isso? Só se eu racionalizar isso. Se eu deixar por conta de uma intuição, só virá de vez em quando. Agora, se eu racionalizar, aí não, eu posso ter isso daí. Então, como que se faz? Como é que se promove isso? A promoção é o seguinte, né? Cuide da sua individualidade, sem esquecer de promover a proximidade. Então,
Mantenha a sua individualidade, a sua subjetividade. Muita gente, às vezes, se autoanula para o casamento ficar bom. Não, senhores, isso não é certo. Você se anula e depois o seu cônjuge vai reclamar a falta que você faz. Mas você diz, não, mas eu falto para me tornar, para ser aquilo que você quer. Não, mas você se tornou uma pessoa encantadora exatamente por ser quem você é. Então mantenha os seus predicados, mantenha as suas características. O Agostinho, ele fala uma coisa linda sobre o amor. Ele diz, olha, o amor, né? Aí ele falou, quando eu amo aquilo no outro que me falta, entendeu? Aquilo no outro que me completa. Então você tem coisas que o seu cônjuge não possui, e é isso que ele ama. Então você deve manter a sua individualidade, deve manter a sua subjetividade, mas não se esquecer de forma alguma da proximidade. Por quê? Porque é a proximidade que faz com que o desejo se torne vultuoso, né? Se torne expressivo. Então, cuide da sua individualidade sem ignorar a proximidade, o coleguismo, a amizade, a conversa, né? Aquilo que você sabe que aproxima você, né? É isso. Outra coisa, crie momentos de reencontro do casal. Reencontro do casal? Como é que pode reencontrar? Não, né? O que é o reencontro do casal? O casal se perde, ele se perde nas agendas de trabalho, se perde nas agendas de estudo, se perde nas necessidades domésticas, se perde nas necessidades da igreja. Nas necessidades da igreja, às vezes o indivíduo está tão envolvido na igreja que acaba se perdendo, e se perde com os filhos também. Às vezes se dedica tanto aos filhos, aí os filhos vão embora, vem a síndrome do ninho vazio, e o que acontece? O casal é um estranho. Por quê? Porque a gente estava morando dentro da mesma casa e a gente se perdeu. Vocês sabem muito bem que a pandemia gerou muitos divórcios, porque muitos casais se perdiam com a agenda lotada do trabalho, do trânsito, etc. Aí quando passaram a trabalhar o dia todo juntos, o dia todo em casa, daí eles se estranharam. Estavam ali em casa, mas estavam desencontrados. É preciso promover esses reencontros. E como é que promove esses reencontros? Ora, tem que ter um momento a sós para os dois. Você precisa fazer isso aí, né? Você precisa promover. Qual vai ser o dia de vocês? Vai ser na quarta-feira? Que dia que não tem culto aqui? Terça tem culto, né? Terça e quinta tem culto. Então, terça é o dia de vocês, então, né? Tem que levá-la lá no Coco Bambu, né? Para ela jantar lá, tá certo? Tem que levá-la lá no boliche do Shopping Continental. Tem um boliche ainda no Shopping Continental? Tinha um boliche no Shopping Continental. Tem que levá-la lá no boliche do Shopping Continental. Entendeu? Tem que levar para, sei lá, né, dar uma volta. A minha irmã, ela fazia uma coisa muito legal. O esposo dela e ela, poucos recursos assim e tal, mas eles tinham um ritual no domingo. Eles tomavam um café, aí depois de tomar café, pegavam a Castelo e iam até lá, não sei, quilômetro 40 e pouco ali, aí tal, faziam o retorno e iam no Castelinho da Pamonha, aí pediam 2 sucos de milho, tomavam um suquinho gelado, davam um beijo tal, e voltavam, passavam o resto do domingo namorando. Era uma benção, aquele suco de milho era uma benção, né? Ora, eu não estou falando do suco de milho exatamente, eu estou falando de promover estes reencontros, entende? Tem que ter esse reencontro, tem que ter essa conversa, tem que ter essa proximidade. Então é isso. Ora, crie momentos de reencontro, né? Saiam para jantar juntos, sem o celular, sem os filhos, saiam para caminhar juntos, se surpreendam, né? E aí vai. Outra coisa, resgatem a linguagem do toque, do olhar, né? É importante isso aí, a linguagem do toque e do olhar. A proximidade, né? O desejo, ele vem a partir de gestos, né? Gestos. Eu acho que eu já contei para vocês. Eu conheci a Mônica, eu era pastor de uma congregação.
Aí ela chegou lá, eu solteiro. Aí eu achei ela muito bonita, né? Esse rapaz é bênção, hein? Se Deus preparar, vai ser bom. Aí, só que eu não podia dar de cima da moça, seria da igreja, moça da igreja. Como é que eu posso fazer um negócio desse? Tem que respeitar a casa do Senhor. Aí eu não podia fazer isso. Mas aí eu comecei a conversar com ela, tal. Aí ela sumiu um período lá, uns 3 meses longe. Depois ela voltou, que ela congregava na Betsaida na época. Aí voltou. Aí um dia ela chegou lá, minha irmã que trazia ela para congregar com a gente, aí ela veio um dia. Quando ela chegou lá, aí eu fui e disse para ela: Mônica, pai do senhor, irmã Mônica, tudo bem? Ela, tudo bem. E ela tinha ido na praia e ela estava com a pele morena. Aí eu falei assim: olha, com licença, com todo respeito, que pele morena, hein? Faz 23 anos. Ela nunca esqueceu esse toque suave, né? É isso, é um gesto que marca a vida da pessoa. Entende o que eu estou dizendo? É isso. A minha mãe, ela ficou com meu pai morreu em 2022. Ela ficou com meu pai, casada com meu pai, 60 e poucos anos, quase 62 anos, né? Meu pai morreu com 82, quase 62 anos, eles ficaram casados. E a minha mãe se apaixonou pelo meu pai pelo quê? Você chegar para minha mãe e falar: dona Patrocínio, a senhora se apaixonou pelo irmão Adriano com base no quê? Por quê? O que chamou a atenção? Sabe o que chamou a atenção? Ela falou assim: ele tinha uma mãozona. Então eu cheguei lá na casa da minha família e ele estava no culto e ele estava encostado assim com a mãozona assim. Quando eu vi a mão dele, eu falei: nossa, que mão bonita, rapaz. E depois, a partir dali, um dia ele me chamou para eu sair e eu gostava de ficar passando a mão na mão dele, né? É gesto maravilhoso, sustentou o casal até o resto da vida. Então é importante ter estas coisas que às vezes a gente ignora, entendeu? Mas é o olhar, é o gesto, né? É o toque, é o carinho, entendeu? É o respeito, é o segurar nas mãos, né? Eu estava lendo um estudo dizendo que a nossa geração atual é uma geração que não gosta de se beijar. É uma geração que não gosta de se beijar, mas o beijo é bíblico. Paulo diz: saudai-vos com ósculo santo, né? E aí tem que dar um beijo. Agora, é claro que o ósculo tem que ser santo, né? Tem que ser santo. Mas o casal tem que cultivar essa prática. Esses dias eu fui numa igreja aí, os irmãos lá beijam bastante. Aí meu cunhado é de lá, me chamou, né, para eu ir. Aí eu falei: tudo bem. A hora que fez a fila para a gente sair, tinha que dar um beijo. O rapaz ia beijando um por um na porta. Falei: rapaz, quando ele chegar em mim, aquela boca dele já vai estar mole já. E eu aqui só olhando. E eu tinha que passar pelo corredorzinho, né? Aí chegou lá tal, eu sou assembleiano. Aí ele: é irmão do mesmo jeito. Me abraçou. Me deu um beijão. Eu falei: rapaz. Tudo bem, né? Aí o pior não foi isso. O pior foi que eu acho que ele gostou de mim, porque depois ele me deu uma frigel, uma balinha frigel. Vocês só comem bala de qualidade, né? Não sabem o que é frigel, uma balinha. Ele me deu uma balinha assim. Aí eu falei: me beijar eu até aceito, agora balinha não, mano. Balinha não, meu, pelo amor de Deus. Mas é bíblico, né? Saudai-vos com ósculo santo. Veja, é uma geração que não gosta de beijar. Estudos, né, têm sido feitos dizendo que a geração atual não gosta de beijar. É interessante isso daí. Tem esse cultivo. Então é importante. Outra coisa, conversem sobre a intimidade. Como é que eu faço, pastor, para promover esse desejo? Converse sobre a intimidade. Dialogue sobre isso, entendeu? Procure entender, né? O que acontece, como é que a pessoa vê, como é que ela enxerga, as dificuldades, os tabus que ela tem, e aí vai dialogando nesse sentido. E é claro, né, coloquem Deus nesse quarto. Por quê? Porque tudo tem que ser para a glória de Deus. E aí nós temos um outro conselho importantíssimo, né, que é fundamental. Terceiro conselho: reduzam o estresse de fundo para favorecer o casamento. Então é importante reduzir, sabe, os estresses de pano de fundo. Às vezes o casal ele se desfaz, não porque haja problemas conjugais em si,
Não é por conta da questão financeira, não é por conta da questão do desejo, não é nada disso. Às vezes é porque eles ouvem muitos ruídos, entendeu? Eles ouvem muita poluição, muita confusão no entorno. Então é necessário reduzir esses estresses de fundo, esses estresses que têm a ver com os contextos que o casal está. Tem uma palavra lá em 2º livro dos Reis, capítulo 4, que o profeta Eliseu fala para a mulher, porque ela ia perdendo os 2 filhos, lembram disso? Aí o profeta Eliseu vai e fala assim: entra na tua casa e fecha a tua porta. E aí ele fala sobre ti e sobre o teu filho, ou os teus filhos, sobre ti e sobre os teus filhos. Que conselho é esse? Preserva a sua intimidade. É necessário você, às vezes, fugir do ruído, entendeu? Fugir do barulho, fugir da poluição, essa poluição sonora, sabe, essas muitas vozes. Paulo diz, há muitas vozes, né? E nenhuma delas é sem sentido. Então cada uma vai puxando você numa direção, cada uma vai puxando você num sentido, num rumo, num destino. E aí o casal acaba, às vezes, brigando por causa do pai, por causa do sogro, por causa do irmão, por causa da irmã, por causa do trabalho, por causa da igreja, entendeu? Por quê? Porque os ruídos externos de pano de fundo afetam o casal. Então tem que tomar cuidado, reduzir esse estresse de fundo, sabe? Precisa às vezes colocar um tampão de ouvido, né? E de olhos também, para esses ruídos no entorno, para que o casal feche a porta sobre si, sobre a família. Porque senão você vai ficar ouvindo um monte de gente, daqui a pouco essas pessoas, cada uma vai cuidar de suas vidas, e você acaba enfraquecendo a relação. O Salmo 55, 22, ele diz: lança sobre o Senhor a tua inquietação, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Então toma cuidado, sabe, com esses ruídos, com essas guerras. Às vezes a guerra no quintal de casa, a guerra aqui no trabalho, acaba influenciando a vida conjugal. É importante abafar esse estresse. Uma das formas é colocar isso diante de Deus, em oração. Não usando isso. O marido chega cansado, joga tudo na mulher. A mulher chega cansada, joga tudo em cima do homem. O casamento não vai permanecer. Você chega com uma pilha de nervo, você chega tomado. Daí o que você faz? Você, ao invés de dialogar, você grita. Ao invés de abraçar, você expulsa, expele. Ao invés de aproximar, de criar conexão, você acaba colocando para fora. Não pode. Então é importante você calar as vozes no entorno, sabe? Cessar esse estresse. Ah, pastor, mas está muito difícil lá no trabalho. Joga diante de Deus, é isso que o salmista fala. Conte para Deus aquilo que te causa ansiedade, lança sobre Ele. Só Deus é capaz de suportar todos os desgostos, todas as amarguras e todas as angústias que a gente leva na alma. Não tem ser humano aqui capaz de aguentar isso. Nem o psicólogo precisa do psicólogo. Por quê? Porque a gente não tem estrutura, não tem capacidade. O cônjuge também não tem, entende? Então às vezes você vai trazendo aqueles estresses, são coisas que são periféricas, coisas que contornam o casamento, mas você vai jogando, uma hora isso vai acabar estressando, esse elástico aí vai se perder. No Novo Testamento Paulo vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, façam conhecidas a Deus as suas necessidades. Filipenses 4:6. Então eu preciso deixar a ansiedade na mão de Deus. Eu devo orar, eu devo compartilhar com Deus. Então eu não vou compartilhar com a minha esposa na medida que ela suporta, na medida que eu não vou estragar meu casamento por causa do meu trabalho, na medida que ele suporta. Porque senão você pega lá o dia todo de trabalho e despeja na sua esposa. Parece que ela foi trabalhar com você. E é exatamente esse contraponto, ou vice-versa. Hoje a mulher está muito no mercado de trabalho, ela chega lá e conta tudo. Está estressada? Vai pescar. Está estressado? Vai pescar.
né? Tá estressadinho? Entra em casa, toma um banho, troca de roupa, entende? Vamos tomar um chá de camomila, tá certo? De erva doce. Aí depois que você der uma baixada nesse estresse seu aí, a gente vai conversar. E não vai conversar sobre tudo, porque em 2 horas, 3 horinhas, você não vai conseguir tratar e todos os problemas do dia. Então eu vou manter o sigilo? Claro que não. Você vai compartilhar na medida que você sabe que não vai azedar o relacionamento, estragar o relacionamento, né? O Gary Chapman, ele vai dizer: o estresse destrói a intimidade do casal, mais do que qualquer crítica. Às vezes você não critica, você é até uma pessoa amável, você passa o dia elogiando, você é uma pessoa até que mantém as contas da casa bem administradas, mas você chega lá, todo o seu estresse você coloca. Não dá para ir, não tem um momento de paz à mesa, não tem um momento de paz, vocês ficam no sofá, sabe, só curtindo um ao outro. Vocês não estão no carro em nenhum momento curtindo uma música que vocês gostam, um louvor. Não tem um tempo que vocês sentam na mesa do restaurante e não ficam ali dialogando coisas que dizem respeito a vocês. É sempre, o João lá do trabalho, Maria, minha amiga. Meu amigo, a Maria e o João têm os problemas deles. Você tem o seu problema, é aquela pessoa que está ali do seu lado. Entendeu? Então, parece uma coisa que deve ser ignorada, simples, mas não. Olha o Gary Chapman: o estresse destrói a intimidade. Você vai destruindo a intimidade. O outro está com vontade de falar alguma coisa para você, uma declaração, puxa, fazer alguma coisa, não vou falar, por quê? Está de cabeça quente hoje, está perturbado amanhã, está endemoniado no outro dia, está estressado demais. Pelo amor de Deus, quando você vai falar? Não tem espaço, não vai dar certo isso aí, né? O Erwin Lutzer, um teólogo alemão, ele escreve bastante para casais. Ele vai dizer: casais que ao invés de reclamar, oram juntos, reduzem o estresse e preservam o amor. Entendeu? Bem, estou passando uma luta lá no trabalho, quero que você ore comigo pelas lutas lá. Você ora? Oro, vamos orar. Como fazer isso? Crie um momento de descarrego para vocês conversarem. Não é o descarrego dos demônios, não. O descarrego agora. Descarrego. Sal grosso. Não é um banho de ervas. Não é isso, não. Cria esse momento de descarrego no sentido de que vocês vão dialogar por 10 minutos, por meia hora, relatar como é que foi o dia, e depois vamos nos preocupar com a casa, com a família. Faça esse exercício, sabe? Fecha a porta sobre ti, sobre o seu cônjuge. Fecha a porta. Fecha a porta. Às vezes a gente fica com a porta escancarada, com a janela escancarada, e vão entrando sons e estresses, um monte de coisa. Então crie um momento do descarrego. Durante 10 minutos, durante meia hora, vocês vão conversar sobre os problemas. Falem tudo o que aconteceu durante o dia. E depois desses 10 minutos, meia hora, vocês vão orar juntos. E não vão falar mais sobre isso. Mas e agora? Não, agora eu vou falar sobre isso amanhã. Bom, e agora? Mas está me perturbando aqui, e agora? Vamos orar mais um pouquinho. Não é? Então, porque eu sei que chega o dia que a gente vai ter que falar, não é? Mas vão encontrando momentos e situações. Segundo, compartilhem das tarefas domésticas para evitar uma sobrecarga. Não é fácil. A mulher tem a dupla jornada e às vezes a tripla jornada. E é um ofício que a gente precisa fazer. Eu me lembro do pastor Paulo Lucas, uma coisa muito interessante. Um dia ele me ligou cedinho assim. Aí ele disse, ele sabia que eu acordava cedo. Ele disse, Henrique, você está onde? Eu falei, pastor, estou deixando a Mônica aqui em Itapevi. Ele falou, que horas? 6 e pouco. Aí, vamos comigo hoje lá no Belém? Eu falei, vamos. Aí eu falei, dá para ir, pastor. Eu não tinha audiência, não tinha nenhuma a reunião de manhã. Eu falei, dá para ir, só tenho serviço interno, mas eu faço à tarde. Aí ele falou, então vamos lá. Vem me pegar aqui. Aí lá fui eu lá na casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, era 7 e pouco da manhã em Osasco. Cheguei lá na casa dele, a irmã Marlene estava descansando ainda, a esposa dele estava descansando. O Marquinhos estava descansando. E quem que estava lavando a louça? Ele. E quem que estava fazendo o café? Ele. Ele falou, senta aí. Aí daqui a pouco chegou o pastor Helder, né, um filho dele, chegou um outro. Falei, chega aí, nós vamos para o Belém. Aí foram chegar, ele que fez café para a gente, eu fiquei admirado.
O homem com quase 80 anos, estava com quase 80 anos, pastor setorial, uma envergadura dessa daí, dirigiu muitos campos, presidiu os Estados Unidos, não sei o quê, mas em casa ele que está lavando a louça. Olha, não quebra a sua unha, viu, varão? Você lavar a louça, não quebra a unha, não. Tá certo? Às vezes fala, puxa vida, pastor, eu não sei como eu vou enfrentar aquilo. Deus vai te dar graça, Deus vai te iluminar. Tá certo? Você vê aquele copo ali, eu sei que ele é carrancudo, que ele tá com aquela cara, vem que eu vou, mas se você for, ele cede. Ele cede, aquela sujeira do prato cede. Entendeu? Eu sei que é difícil isso, não é fácil. Dependendo do ambiente que você foi criado. Não, por exemplo, na minha casa, vou falar da minha casa. Lá em casa eram uns 18 irmãos. Deus levou 3, ficamos em 15. Minha mãe sempre foi do lar. E a minha mãe, ela fazia assim, que os meninos trabalhavam e as meninas ficavam em casa. Era a política dela, era como era no tempo dela. Então como funcionava? Meninos não faziam nada dentro de casa. Se você chegasse lá na pia, o movimento não era esse de estímulo, era um movimento de desestímulo, porque quem lavava a louça era o quê? Quem lavava a louça era o quê? Era mulher. Quem lavava a louça não é mulherzinha, era zoado na escola, zoado no bairro, então não podia lavar a louça não. Se você chegasse cheirando detergente em P neutro para jogar futebol, meu amigo, você lavou a louça hoje, né? Então o movimento era terrível. Mas a gente está num outro tempo. A mulher foi para o mercado de trabalho. A mulher passa 8, 9, 10 horas no mercado de trabalho. Então é muito estressante, tem que fazer isso aí. Outra coisa, façam pausas digitais. Desliguem os celulares, as redes sociais, para estarem presentes um com o outro. Eu vou dizer uma coisa, é difícil largar o celular. Fala a verdade, não é difícil largar o celular? Tá todo mundo com o celular aí, tudo aí, né? Todo mundo com o celular. E a gente tirou o som do celular, porque quando está com o som, você vai ouvir e você vai atender. Aí a gente deixou ele só na... E acontece o quê? A gente tem que ficar olhando. Aí fica mais preso a ele. Alguém me chamou, alguém me ligou. Aí você vai lá, não tem nada. Aí vai, não tem nada, vai, não tem nada. E aí fica no celular e desfaz a relação. Então é necessário, sabe, criar esse ambiente de diminuição do estresse, desconectando. Deixa eu só falar uma coisa. Por exemplo, muitos problemas que são gerados hoje dentro do casamento também, eles vêm do contato que a gente tem com as redes sociais. Eu não estou falando só relacionado, por exemplo, à traição virtual, não estou falando só disso. Eu estou falando do próprio comprometimento mental por causa disso, entendeu? Onde as pessoas elas acabam descobrindo, às vezes, nos reels, nos stories, naquele contato com a rede social, uma sensação de prazer e não busca no cônjuge a sensação de prazer. Entende o que eu estou dizendo? Então é muito importante se livrar disso. Em algum momento do dia você tem que encerrar, tá bom? Bom, uma outra coisa para a gente finalizar aqui, o último ponto, para não esgotar, né, mais os irmãos, cria um ambiente emocional seguro. Em Provérbios 15, 13 fala: o coração alegre, ele aformoseia o rosto, mas pela tristeza do coração, o espírito se abate. O casamento é um lugar de alegria, sim ou não? Então crie esse ambiente, sabe? De alegria no casamento, né? Satisfação no casamento. Poxa vida, eu vou falar uma coisa para os irmãos: é uma delícia ser casado. É uma pena os jovens hoje não estarem descobrindo isso. E muito por causa da forma como os pais tiveram experiências ruins no casamento, isso acabou gerando nos jovens um pequeno, né, encanto com o casamento. E o casamento é uma delícia, é muito bom. Eu, por exemplo, vou falar de algumas delícias que eu tenho no meu casamento. Não fiquem calmos aí, que eu não vou falar das coisas. Não, pelo amor de Deus, né?
Mas eu amo, por exemplo, acordar de manhã no sábado, que é um dia que a gente pode fazer isso. Aí a gente acorda, a casa está aquele silêncio. Daí a Mônica pega um livro e a gente deita lá, de bruço assim, né? Deita ali, pega o livro e a gente fica lendo o livro quando dá tempo, até 11 horas da manhã no sábado. É uma delícia. Às vezes a gente lê um livro, né, amor? Ou metade de um livro numa manhã de sábado. É uma delícia. É uma bênção isso. Entende o que eu estou dizendo? Então, às vezes são coisas tão simples, são gestos tão ínfimos, aparentemente ínfimos, mas que nisso reside uma felicidade tremenda. Amém? Que Deus derrame graça em nome de Jesus sobre nós e que nós criemos no casamento um ambiente de alegria. Esse ambiente de alegria ele não virá de forma espontânea, ele tem que ser fruto de uma intencionalidade, ele tem que ser fruto de coisas que dão prazer.